Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias. Buda, o ser iluminado, aquele, aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade. As pessoas que praticam juntas, as pessoas que estimulam umas às outras a prática do caminho verdadeiro. Hoje, eu soube ontem que faleceu um monge muito importante na nossa linhagem, chamava Bernie Glassman. Ele morreu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Era meu irmão mais velho na linhagem, o primogênito dos discípulos de Maezumi Roshi, que foi também meu mestre de ordenação. Ele já estava adoentado há algum tempo e entrou para o Parinirvana, como nós falamos dentro do budismo. Ele faleceu na manhã de domingo. Espero que esteja na grande paz de Nirvana. Foi um monge muito importante. Como eu disse, o primeiro discípulo de Maezumi Roshi. Ele era um engenheiro, ele trabalhava na Douglas Aircraft, quando ele começou a fazer as suas práticas meditativas lá no templo de Los Angeles, que era um templo que atendia a comunidade japonesa, num lugar que se chama Little Tóquio, o pequeno Tóquio de Los Angeles. Ele foi o primeiro a chamar Maezumi Roshi, nosso professor, que abrisse um espaço para não japoneses, e assim Maezumi Roshi começou a sua jornada de ensinar para americanos em geral. Bernie Glassman foi o primeiro a se tornar monge, foi o primeiro a receber a transmissão do Dharma, quer dizer, autenticá-lo como mestre da linhagem Soto Shu, e durante muitos anos ele praticou sob a orientação de Maezumi Roshi, e depois foi para Nova York, de onde ele era. E em Nova York ele começou a ter um templo, um mosteiro, um templo zen, numa área muito rica da cidade, uma casa toda de pedras, com lareira em todos os aposentos, e uma elite frequentava, uma elite financeiramente elevada, educadamente, intelectualmente elevada, eram seus praticantes. E Maezumi Roshi estava muito contente com isto. Quando, de repente, um dia ele vem à nossa comunidade comunicar ao meu mestre, eu era atendente do meu mestre, e dizer a ele que não, que ele tinha vendido tudo e que ele ia trabalhar com moradores de rua. Então foi uma grande surpresa. E ele realmente começou uma jornada a partir de falar com o homem que trazia pão para eles de manhã, para o café da manhã, e saber que este homem tinha uma padaria numa área muito perigosa de Nova York, e que tinha muitos tiros, muita violência, e ele resolve que ele vai vender tudo que tem e vai morar nessa área. E começou a trabalhar com as pessoas carentes, com as pessoas de rua. Ele fazia retiros de ficar vários dias morando entre os moradores de rua e criou depois uma espécie de mandala de vários grupos de pessoas, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, em como poder criar a condição para que as pessoas saíssem da rua. Aqueles que queriam sair e como criar condições de fazer com que alguns outros quisessem sair. Fundou uma padaria que começou a fazer pães especialíssimos, bolos deliciosos, vendidos nas grandes lojas para as pessoas ricas de Nova York. Então, o pão que era feito e a padaria dele, que era num bairro muito precário e feito por antigos moradores de rua, se tornou uma padaria que servia aos grandes milionários de Nova York. Com isso, teve muito sucesso. Conseguiu também da prefeitura prédios que eram para ser tombados, prédios que às vezes eram invadidos, e antes da invasão ele pedia à prefeitura que doasse para ele, que desse comodato, e ele fazia com que os próprios moradores e as moradoras de rua fossem os restauradores desses espaços. E a pessoa que restaura não quebra. E com isso ele conseguiu que esses espaços fossem reedificados e que muitas pessoas tivessem moradia. Então teve um trabalho muito importante, criou inúmeros discípulos e criou uma ordem, chama Zen Peacemaker Order, ZPO, Zen dos Fazedores da Paz. E um dos trabalhos dele, que agora alunos dele estão fazendo, eles estão em Auschwitz nesse momento, fazendo um retiro de uma semana, em homenagem a todos aqueles que faleceram em Auschwitz. Não foram só judeus, foram também
pessoas homossexuais, transexuais, ciganos, pessoas com deficiência física, que eram todos aqueles que aquele sistema condenava e não considerava seus iguais e seus pares, e que eram queimados ou que eram mortos, asfixiados nas câmaras de gás de Auschwitz. E eles ficam lá durante uma semana, dormem num hotel numa cidadezinha próxima e passam o dia todo orando por aqueles, meditando e orando por aqueles que já se foram. Esse é um dos projetos do Bernie Glassman. E exatamente momentos antes da sua morte, havia sido feita a transmissão do Dharma, considerado professor da Ordem dos Fazedores da Paz, o monge que esteve conosco aqui há 2 semanas, o Corro, que vive em Zurique. Ele foi autenticado como um professor também dessa Ordem dos Fazedores da Paz e está agora em Auschwitz, fazendo as homenagens também ao nosso mestre, meu grande irmão, meu querido irmão mais velho, do qual me despeço com saudades, com ternura e profundo respeito. Ele me ajudou muito na minha caminhada, mesmo à distância, num sentido de inclusão total a todos os seres. Eu não estava mais praticando em Los Angeles quando meu professor morreu e quando foi a cerimônia de dividir os seus restos mortais. Eu não seria chamada, porque eu não fui transmitida por ele, fui transmitida por um outro professor no Japão. O Bernie Glassman me chamou para que eu também recolhesse os ossos do professor e pusesse em lugares para ser dividido entre seus discípulos mais próximos, né? E também quando foi a época de fazer a primeira transmissão do Dharma aqui no Brasil para português, que foi feito para o Dengaku Sensei, que mora lá no Rio Grande do Sul, em Viamão atualmente, no Vila Zen. Ele mandou que as discípulas dele mandassem todos os documentos em inglês da transmissão e eu comparei com os documentos que eu tinha em japonês para poder fazer uma tradução clara, precisa, ordenada, para que os brasileiros recebam a transmissão do Dharma, os ensinamentos secretos em português que possam compreender. Então, para mim, um personagem muito importante, para nós aqui no Brasil também, porque sem ele talvez não tivesse sido possível. Então eu rendo aqui minhas homenagens de carinho, respeito e saudade a ele, seus filhos, seus discípulos, a sua esposa, Yves, e a todos aqueles que o conheceram e que cruzaram com ele. Um ser realmente excepcional que cumpriu sua missão por aqui e que pode ir direitinho no reino dos Budas e Bodhisattvas. Diga, Nilo, boa noite. Boa noite a todos. São muitos os coraçõezinhos e positivos e manifestações de agradecimento que temos aqui. Salientando só, Orochi, que hoje é o nosso primeiro programa em horário de verão, né? Os relógios foram adiantados em 1 hora ontem, talvez o pessoal no exterior, que depende do fuso horário, talvez tenha sido pego de surpresa e provavelmente nem está nos acompanhando, vão ligar o rádio daqui a 1 hora, por exemplo, né? Então, se puderem, se essa informação puder chegar a eles, legal, né? Porque eles teriam que... Isso, você que está aí no Facebook, você pode mandar essa mensagem para todos, e se a pessoa depois abrir na rádio, ver o que não tem o programa hoje, vai saber o que aconteceu, porque estamos no horário de verão até fevereiro. Isso. Da semana passada, o Alex perguntou em como transformar a ira em algo positivo. É interessante, tem até um livro, acho que é do Dalai Lama, que chama Como Transformar a Raiva em Compaixão. E eu gosto muito que Dalai Lama diz isso, né? A compaixão não é visceral, ela não surge naturalmente. Se você vê uma pessoa falando barbaridades, fazendo maldades, maltratando alguém, abusando de alguém, de qualquer forma, verbal, física, o que for, você não fica com pena daquele que está abusando, né? Você fica do abusado. E ele diz, nós temos que trabalhar isso em nós para sentirmos compaixão por aquele que está falando coisas erradas, que está fazendo ações impróprias, porque ele é vítima também de uma cultura de violência. Ele não criou essa cultura, ele é vítima dela. E se nós formos capazes de compreender em profundidade e transformar a nossa raiva em compaixão, sentir piedade verdadeira por aqueles que são rudes, agressivos, que têm pensamentos, falas e ações que não são benéficas. Então, em vez de só ficar com raiva, e a raiva não leva a lugar nenhum. A raiva pode ser uma alavanca de transformação do mundo. Em vez de eu ficar me lamentando que não é assim, ou cultivando pensamentos perversos, qual é a ação benéfica que eu possa fazer que vai transformar
essa realidade, que possa ajudar essa pessoa a despertar, a ter uma visão mais ampla de si e do mundo. Então, o processo é transformar a raiva em compaixão. Não é fácil, é preciso de resiliência, paciência, perseverança. Porque nenhum ser iluminado será tomado por sentimentos terrenos, não é isso? Dominado. Não é dominado por. Reconhece e transmuta. A diferença é isso. Não é dizer que um ser iluminado não sente nada, sente, mas na hora percebe e é capaz de voltar para o seu centro de equilíbrio. A pessoa que nunca esteve nesse centro de equilíbrio tem muita dificuldade, mas eu não sei o que é isto. Por isso que insistimos que práticas meditativas, o zazen, é um elemento fundamental de transformação pessoal e social. Então, não é só você que muda, muda a sociedade à sua volta, muda os seus relacionamentos com o mundo. Muda, em vez de você ter vingança, raiva, rancor, você sentir compaixão, ternura, cuidado e a esperança de esperançar, de fazer alguma coisa para que todos os seres despertem, que todos possam acessar essa compreensão mais ampla de si e do mundo. A gente está recebendo abraços da Patrícia, lá de Florianópolis. Pedro está com Jacira em Indaiatuba, também nos mandando lembranças. Agora, a questão aqui são duas que convergem ou parecem ser dois lados da mesma moeda. A Lia Esmeralda, já tinha colocado isso na semana passada, ela não sabe o próprio propósito de vida e ainda encarou agora um fim de relacionamento. Enquanto a Evelise diz que se cobra o tempo todo por coisas que ela devia ter feito, mas não fez. Eu acho que aquilo que devia ter feito e não fez, vou começar por aí, é um pouco disso, né? Não fique se culpando. O que você não fez e devia ter feito, comece a fazer agora. Nós não podemos ir para trás. Não dá, assim como a Terra não dá uma parada e diz, vou voltar lá atrás, vou modificar como eu estava girando, não existe isso, ela só vai para frente em torno de si mesma, em torno do Sol, e nós somos essa vida que só vai para frente. Mas nós aprendemos corrigindo erros. Então, se eu percebo atitudes que eu tive, pensamentos, falas que eu fiz e que não foram benéficas, eu posso e devo mudar. Difícil, muitas vezes temos hábitos tão arraigados que nem percebemos que temos. E, de repente, quando você percebe, como provavelmente ela fez, Evelise, você nota que precisa você se transformar. Então, no próximo relacionamento, na próxima situação, não repita esse modelo anterior que não foi bom. E eis a sua oportunidade de estar mais desperta, mais atenta para dar uma resposta diferente. Propósito de vida. A vida tem vários propósitos em vários momentos diferentes. Viver é um propósito. Viver fazendo bem não só para você, para outros seres. Ter um trabalho, uma função, uma atividade que seja prazerosa. Às vezes comer é gostoso, até ir ao banheiro é gostoso, sabe? Tem pessoas que não conseguem nem ir ao banheiro, precisam de médicos, exames, né? Quem está nos hospitais agora, que pode estar nos ouvindo, né? Tem tantas coisas. Eu tive tenho um aluno maravilhoso no Rio Grande do Sul, um monge, que ele tem um problema cardíaco e ele quase morreu. E quando ele estava no hospital, eu fui visitá-lo, ele disse para mim assim, monja, eu nunca pensei que uma das coisas que eu mais gostaria de fazer é poder me levantar, ir até a geladeira e pegar um copo d'água gelado. Como isso é gostoso, e eu nem me dei conta como era tão bom. Veja só, você sabe como é boa a sua vida? Se você pode caminhar um pouquinho, se você tem a liberdade de tomar algumas atitudes. E se terminou um relacionamento, eis a oportunidade de você observar por que terminou, quais foram as causas e condições que terminou esse laço de afeto e como que você pode criar outro laço de afeto, não repetindo o mesmo personagem que levou ao final esse relacionamento. Porque às vezes eu tive alguns relacionamentos na minha vida e eu sempre achava que a culpa era do outro. Esse homem, esse moço com que eu estou me relacionando, ele não é bom, eu não percebi, agora que eu percebi. E um dia eu parei e disse assim, mas sou eu. Eu que estou repetindo as mesmas coisas, eu que falo sempre do mesmo jeito. Foi quando eu comecei as práticas meditativas, comecei a fazer zazen, e eu realmente recomendo zazen.
recomendo. O fundador da nossa ordem do século XIII, ele escreveu um texto que fala recomendações universais. Todas as pessoas podem praticar. Se você tem problemas psiquiátricos graves, está tomando remédios, aí é bom você falar com o seu psiquiatra, né? Mas, de maneira geral, todas as pessoas podem entrar em contato com a essência do seu próprio ser para perceber o que estamos fazendo de certo e errado conosco. Eu recomendo muito esse livro que chama Zen para Distraídos. Esse livro aqui foi compilado pelo Nilo, que está aqui do meu lado, que é o produtor desse programa, a partir dos programas aqui da Rádio Mundial. Ele fez transcrição dos vários programas e melhorou o texto, fez pesquisa. É um livro didático sobre o Zen Budismo. A gente vai estar lançando agora em Porto Alegre, agora dia 8, na Feira do Livro em Porto Alegre, às 6h30 da tarde, eu vou estar fazendo uma palestra e lançando o livro lá. Então, eu sugiro que, seja lá onde você esteja, esse livro está nas livrarias aqui, pode ser um grande auxiliar para você iniciar práticas meditativas. Se puder vir à nossa comunidade ou qualquer lugar onde tenham práticas meditativas, você vai ver que esse auto-olhar faz com que você possa fazer uma autocorreção. Onde é que eu estou falhando? Para que seja melhor, para que a sua vida seja mais leve e você perceba que sentido você quer dar à sua vida. Tem que viver com plenitude, com excelência, como diz o professor Clóvis, com aquilo que aumenta a sua potência como ser humano, né? Fazer de você um ser excelente. E como diz o professor Mário Sérgio Cortella, esperançar. Adoro isso. Não é esperança. Dizem que há 2 obstáculos na nossa vida. Um é lamentação. Fico me lamentando que não é como eu queria, as coisas não são como eu queria. E outra, eu espero que vai ser assim. Eu tenho uma esperança no futuro. Não, você não tem esperança no futuro. Você cria esse futuro. Você faz esse futuro da maneira que você vive esse instante. Então, coloca um pouco de energia no seu corpo, faz um pouco de atividade física, dá uma caminhada mais rápida, respira fundo, abre a janela. Se puder fazer yoga, faz muito bem. Sabe, atividade física que estimula o corpo, estimula o sistema linfático. Você fica melhor se você se mexer um pouco mais e se você mexer o seu cérebro. O que você usa para desenvolver sinapses neurais de prazer, de alegria, de contentamento pela existência. Ensinamentos de Buda nos ajudam muito. Hiroshi, estamos sendo acompanhados pela Heloísa em Berlim, Oba. Que diz que quase toda segunda-feira ela está conosco. A Adriana diz que participou do Rio Desperta e que adorou a sua palestra. Que bom. A Drica está no Chile, de férias, mas diz que nem assim ela perde o programa. Fico contente. Heloísa manda lembranças do Rio Grande do Sul. A Érica diz que Bahia está na escuta. Opa. E a Roberta perguntou agora se o lançamento em Porto Alegre é quando? Dia e hora? É dia 8. Dia 8. Dia 8 agora. Que hora você sabe? Dia 8, eu acho que é às 6h30 da tarde, eu vou estar às 5h30, já vou estar na Feira do Livro, eu vou participar de um programa de televisão que é do universitário e depois vai ser a palestra. E o que mais? Isso é em Porto Alegre. Desperta Rio, o Rio Desperta, foi um evento muito bonito ontem, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, mais de 2.000 pessoas e vários professores de meditação. Eu fui uma delas, onde nós todos falamos como a meditação faz transformações pessoais e sociais. E há grandes escritores, historiadores, filósofos e sociólogos que estão dizendo a mesma coisa. Que a mudança do mundo, desta sociedade de violência, de agressão, vai ser através do autoconhecimento, de práticas meditativas, onde o ser humano desperta, e por isso o nome Rio Desperta é muito importante, desperta para a percepção de uma consciência maior do que o seu euzinho pequeno, do que o Freud vai chamar de ego, e perceber que estamos interligados a tudo e a todos, e que todos os seres, todas as formas de vida são o sagrado manifesto e devem ser respeitadas. E transformamos através do carinho, do amor, do afeto, dos ensinamentos e não através da violência. É assim que nós todos pensamos e assim foi esse Rio Desperta. Foi muito bonito. Hiroshi, enquanto a nossa outra ouvinte encarou um fim de relacionamento,
A Sandra, que está em Três Coroas, ela inclusive é vizinha do templo budista de Três Coroas, ela está interessada em saber como manter um bom casamento. Mas ela diz que o marido a ignora para se mostrar superior. Que bonitinho. Você lembra o livro do Pequeno Príncipe, que ele fala que a rosa está lá se devolver, se protegendo, que ela tem um espinhozinho pequenininho, que ela acha que ela se defende do mundo com aquilo? Esse é seu marido. Ele é essa rosa, essa coisa bonita, esse ser lindo, que está se sentindo menos que você, de certo. E aí ele tem aquela eu sou mais, entendeu? Comece a amar esse homem do jeito que ele é. Às vezes a gente tem essa dificuldade, queria que o marido fosse diferente. Amor é você acolher o outro como é. E o processo de transformação acontece simultaneamente, que você é um pouco ele e ele é um pouco você. Mas se você se fecha nos seus valores e querer modificar essa pessoa, ele vai sentir isso, ele vai ficar triste e ele não vai querer procurar você, porque ele está sentindo que você não respeita, né? Então, amor provoca amor, respeito provoca respeito. É de ambos os lados. Trabalhar isso, converse com ele um pouquinho, desenvolva essa capacidade de afeto. Eu tive no sábado, passei de manhã por Curitiba, que teve um congresso internacional de felicidade feito pelo sobrinho da Dona Zilda Arnes, que foi irmã do Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi arquidiocese de São Paulo. E o Gustavo Arnes fez, foi tão bonito também, como juntar um grupo de pessoas, também 2.000 pessoas, para que possamos desenvolver a nossa capacidade de felicidade. Casamento feliz, casamento em harmonia. Procure você, seu marido. Questões agora da disciplina. A Amparo pergunta: como manter a serenidade, a calma, a angústia mesmo, fazendo meditação? A Lucy pergunta como despertar em nós a missão que nos foi enviada, mas que ainda não descobrimos em nós. E o Álvaro, que está no Rio de Janeiro, ele pratica o budismo Nichiren, mas também pratica o Zen. E ele aí pergunta se tem algum mal em fazer ambos. Começando, a Nichiren Daishonin é um grupo muito forte, tem várias linhagens. Tem uma linhagem original da escola Nichiren, que eu conheço a monja que é responsável aqui no Brasil. Nichiren foi um monge chamado Nichiren Daishonin, ele foi um monge que viveu no Japão, e ele trabalhou muito com a classe comerciante que estava emergindo, que estava começando. Muitos deles eram analfabetos, e ele dizia: não, se você não consegue ler os textos sagrados, não precisa, você basta dizer o nome desse sutra, ele é tão maravilhoso que a sua vida muda se você tiver fé. Então eles fazem uma coisa que chama Daimoku Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, que significa honra suprema ao sutra da flor de lótus da lei maravilhosa. Então, isso é uma prática que existe, muito antiga, muito preciosa, e que depois foi surgindo outros grupos, entre eles, um que aqui no Brasil é muito grande, do professor Ikeda, em que eles criaram um grupo só de leigos, não tem quase monásticos, e esse está se desenvolvendo. Para o Zen Budismo, é maravilhoso que você pratique ambos. Para a Nichiren, não sei. Então, é importante que você pergunte ao professor da Nichiren. As outras perguntas eram sobre... Como despertar em nós e como manter a serenidade fazendo meditação. Então, a serenidade fazendo meditação, ela pode ser um efeito secundário, pode até não dar serenidade, porque você começa a olhar e você também vê o seu lado sombra, você não é só luz, mas você tem que acolher-se e reconhecer-se também como um ser sagrado. Essa dualidade também é parte da unicidade. Corpo e mente são uma coisa só. Você é o seu corpo, é a vida da Terra. Perceba isto. E outra coisa importante, não foi nos mandado um sentido e uma missão de algum lugar de fora. Você cria o seu sentido de vida e a sua missão. Descubra a sua missão fazendo. É ação. Vida é ação e movimento. O mistério da vida é que você cria a sua própria vida. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.